Olá, Vascaíno, Helder Floria falando. O assunto do vídeo de hoje é Vasco e Flamengo, o clássico dos milhões, a maior rivalidade do futebol brasileiro. Bora falar de Vasco. Claro que antes de falar de Vasco, você vai lá no canal, vai fazer sua inscrição, vai ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, já vai deixar o like do vídeo, já prepara o seu comentário, divulga o vídeo para geral, ajuda o canal a crescer para a gente fazer cada vez mais e mais vídeos falando de Vasco e divulgando a nossa paixão. Vasco e Flamengo se enfrentam pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro em um jogo decisivo, cada um com as suas aspirações. Não poderia ser diferente, o rival briga lá em cima, uma vez que eles têm investimentos altíssimos nos últimos anos, enquanto o Vasco, mais uma vez, briga lá embaixo contra o rebaixamento, fruto de péssimas gestões que viemos acumulando ao longo de todos esses tempos. O Vasco ele é o atual 14º do colocado do campeonato, está ali naquela disputa feroz contra Sport, Bahia e Fortaleza, contra essa última vaga aí que parece sobrando entre os rebaixados, né, para a Série B desse próxima temporada. Então o Vasco é o 14º colocado e o Flamengo está na segunda posição lá em cima, brigando lá pelo título. O Vasco tem 37 pontos, o Flamengo, rival, 61 pontos. Número de vitórias, eles têm o dobro da nossa, né? Eles têm 9 vitórias, eles têm 18 vitórias. Gols a favor, só fizemos 34, eles fizeram 60. E gols sofridos, nós sofremos 47 gols e eles sofreram 43 gols. Vou pegar um recorte mais curto das últimas 5 rodadas, desempenho mais recente. A gente ganhou nas últimas 5 rodadas 2 vezes, perdemos 2 vezes e empatamos uma vez. Então desde que o Luxemburgo chegou, a gente vem tendo um desempenho um pouco mais regular, nada espetacular, mas pelo menos um desempenho um pouco mais digno, né? Enquanto o rival vem nos últimos 5 jogos de 2 derrotas e 3 vitórias. A gente tem que entrar em campo amanhã com a história do Vasco na cabeça, com a camisa do Vasco que pesa e pesa muito. Tecnicamente, nós estamos abaixo dos caras. Há uma diferença brutal de investimento. Quando eles investem milhões e milhões todo ano, o Vasco tem dificuldade de pagar as suas contas básicas. Mas a gente já reverteu esse tipo de desvantagem outras vezes. Dentro de campo, são 11 contra 11. O Vasco é grande, o Vasco precisa do resultado. E o Vasco tem que entrar, se impor e jogar o seu jogo, independente da qualidade técnica do adversário, ser maior ou menor essa qualidade técnica. Ela precisa se fazer presente em campo. Então cabe a gente anular as melhores jogadas dele, usar os nossos trunfos, que nós também temos qualidade, com o Germancano, com o Martim Benítez principalmente, e sair de campo com uma vitória e com uma atuação digna de Vasco. A gente já fez isso outras vezes. Não tem por que não pensar em repetir isso novamente. Se olhar na história toda dos confrontos, foram 326 jogos, 124 derrotas do Vasco, 100 empates e 102 vitórias. Uma pena que o Vasco ele vem destruindo essa estatística. Quando eu era novo, era muito mais parelho esse confronto, esse Vasco e Flamengo, era muito pau a pau ali o número de vitórias e derrotas. E, infelizmente, nos últimos anos, devido a essa série de anos aí que o Vasco sofre, já há 20 anos praticamente, né? Que o Vasco vem sofrendo com times fracos, e a gente vem destruindo essas estatísticas nossas de confronto contra a maioria dos times. E o que era antigamente uma disputa parelha, pau a pau, hoje a gente já começa a ver o rival abrindo uma vantagem. Está sempre muito chato, muito ruim, mas infelizmente é a nossa realidade. O que a gente tem que cobrar da próxima gestão que está começando agora, que caminhe para mudar isso. O Vasco não pode ficar de forma perene nessa situação. A gente precisa confrontar eles, ganhar deles, mostrar que somos gigantes, somos maiores, somos fortes, como já fizemos outras vezes na história. Vasco e Flamengo é chamado de clássico dos milhões justamente pelo tamanho das torcidas. São as duas maiores torcidas do futebol carioca e arrisco a dizer que são os dois times nacionais no futebol brasileiro, ou seja, times que têm torcida por todo o território nacional, ao contrário de outros clubes também grandes, mas que têm torcidas mais locais. Para ter uma ideia, o Vasco e o Flamengo eles ocupam as 4 das 10 maiores bilheterias, dos 10 maiores públicos, aliás, da história do futebol brasileiro. Então, dos 10 maiores públicos, 4 são ocupados por Vasco e Flamengo, os outros são ocupados, a maioria, pela seleção brasileira, mostrando que Vasco e Flamengo é a maior rivalidade do futebol
brasileiro, e se existe algum clube aqui no Rio de Janeiro que pode enfrentar o Flamengo, que pode fazer frente, que pode enfrentar toda a potência midiática e popular, de tamanho de torcida que eu digo, que vem do outro lado, esse clube é o Vasco. Nenhum outro vai conseguir. Se o Vasco não se recuperar, não se resgatar, não recuperar sua força, sua autoestima, sua organização para bater de frente com os caras, não vai ser Botafogo e nem Fluminense que vão conseguir fazer isso. Então eles vão acabar dominando o futebol do Rio de Janeiro. Se existe algum clube que pode confrontar eles, fazer frente, como já fizemos várias vezes na nossa história, esse clube é o Vasco. Então cabe ao Vasco se organizar. Não temos a maior torcida, mas somos o clube do povo, o clube que colocou o povo, que colocou os pobres, que colocou os negros, o clube inclusivo, o clube que tem uma sede dentro de uma comunidade. Então temos trunfos sim para bater de frente com eles. Podemos ter uma torcida, embora muito grande, menor do que a deles, porém é uma torcida mais engajada, é uma torcida mais fanática, é uma torcida mais fiel, é uma torcida mais apaixonada. Então a gente consegue sim enfrentar os caras, desde que tenhamos uma mínima organização. Então, se existe alguém capaz de confrontar os caras aqui no Rio de Janeiro, vai ser o Vasco. E se não for o Vasco, não vai ser ninguém. Os caras recentemente têm levado muita vantagem num confronto entre a gente. Não surpreende. Eles têm investido mais, têm se organizado mais. Culminou o momento em que duas coisas estão se confrontando. Enquanto eles estão se organizando cada vez mais, a gente vem nesse caos, nesse afundamento que a gente quer e exige que seja mudado nos próximos anos. O Flamengo ele vem com 16 jogos de invencibilidade sobre o Vasco. A última vitória do Vasco foi lá na semifinal do Campeonato Carioca de 2016, aquele 2-0 Vasco com gols de Andrezinho e Riasco. Foi a última vitória do Vasco sobre o Flamengo. E de lá para cá eles vêm acumulando essa estatística favorável aí com 16 jogos de invencibilidade. Apesar disso, apesar desse passado recente não estar sendo favorável para a gente, o Vasco ele acumula vitórias muito emblemáticas nesse confronto contra o Flamengo. Por exemplo, o primeiro confronto entre Vasco e Flamengo, 1923, foi no dia 29 de abril de 1923, foi vitória do Vasco. O Vasco ganhou do Flamengo de 3-1. Dois gols de Ceci e um gol de Negrito, lá ainda no tempo dos camisas negras, né? O grande orgulho da história do Vasco. Os camisas negras eles construíram uma história muito bonita, inclusive a primeira vitória no Clássico dos Milhões, o Vasco ganhou do Flamengo de 3-1. Essa vitória ela acabou tendo um desenrolo, começou-se ali a grande rivalidade entre Vasco e Flamengo, e o Vasco que vinha liderando aquele campeonato, chegou a ter 8 jogos invicto, no começo do Campeonato Carioca, e o Vasco ele era o clube também popular, o clube que aceitou negros, o clube que aceitou pobres e o clube que desafiava os clubes da Zona Sul que tinham uma gestão mais elitizada. Para vocês terem uma ideia, no segundo confronto entre Vasco e Flamengo, o Vasco acabou perdendo. O Flamengo ganhou o jogo por 3-2, né, que foi a primeira derrota dos camisas negras, a primeira derrota que o Vasco sofreu no campeonato de 1923. Um jogo que foi muito acusado na época por erros de arbitragem. O Vasco teria feito um gol totalmente legal e empatado o jogo, um gol que teria sido anulado. E havia uma pressão externa muito grande para que o Vasco perdesse esse segundo jogo, para que houvesse uma derrocada ali dos camisas negras e tudo o que com eles era simbolizado, inclusão de pobres, inclusão de negros. Então o Vasco ele tem essa genética dele, essa briga, né? E o Flamengo foi o escolhido ali da elite para confrontar isso. Quando o Flamengo ganhou o Vasco por 3-2, nesse segundo confronto entre eles, houve uma verdadeira carreata pela cidade do Rio, uma carreata juntando todas as torcidas da Zona Sul, representando ali o triunfo, né, do futebol clássico, futebol elitizado, que eles então representavam, contra o Vasco, que era o futebol mais popular. Então houve uma carreata com mais de 100 carros, conta a história, pelo Rio de Janeiro, para comemorar mais até do que a vitória do Flamengo, mas a derrota do Vasco. E eles fizeram a carreata e pararam em frente à sede do Vasco e chegaram a pendurar uma coroa de flores como um símbolo de enterro ali, né? Do que seria o enterro do Vasco, não só do Vasco, mas com toda aquela inclusão que o Vasco representava. A sede do Vasco ficava na rua Santa Luzia, na época, no centro do Rio de Janeiro, e teve esse enterro simbólico do Vasco. Mal sabia eles que o que seria enterrado
Infelizmente, não definitivamente, mas seriam aquelas ideias arcaicas de exclusão de pobres e de negros, que o Vasco ele sobreviveria, ele ganharia aquele campeonato, ele enfrentaria aquela elite, ele seria excluído do Campeonato Carioca por enfrentar essa elite, mas ele voltaria depois, construindo o São Januário, e aí impondo de vez a inclusão de negros e pobres no futebol. Então essa inclusão ela passa por esse jogo Vasco e Flamengo. Esse jogo Vasco e Flamengo ele tem uma grande importância nessa inclusão aí de negros e pobres, uma vez que o Vasco ele era o grande representante da inclusão e o Flamengo, por ser o time mais popular, né, por ser o primeiro time que conseguiu derrotar os camisas negras, ele acabou sendo o representante do outro lado. Ele não era o único que representava aquelas ideias arcaicas, tinha outros juntos com eles, né, praticamente na verdade, todo o futebol carioca. Mas era ele que o Flamengo conseguiu obter a primeira vitória sobre as camisas negras e então ele foi o representante desse confronto maior entre os populares e populistas, né? Popular, o Vasco, populista, os outros. Então esse Vasco Flamengo começou essa rivalidade aí. E o Vasco teve outras vitórias emblemáticas, por exemplo, a maior goleada do confronto entre Vasco e Flamengo é do Vasco. O Vasco ganhou o Flamengo por 7-0 em 1931, no dia 26 de abril de 1931, em São Januário. O jogo foi em São Januário. E o Vasco ganhou do Flamengo na época de 7-0, 4 gols do atacante Russinho, no que é até hoje a maior goleada da história do confronto entre Vasco e Flamengo. Mais do que isso, uma outra vitória emblemática que o Vasco teve, o Vasco ganhou o Flamengo na inauguração da Gávea, que é o estádio deles. A inauguração da Gávea se deu no Campeonato Carioca de 1938. E era o jogo Vasco-Flamengo, no dia 4 de setembro de 1938, e o Vasco ganhou o Flamengo por 2-0, 2 gols de Niguinho. O Vasco ganhou o Flamengo por 2-0 naquela ocasião, na inauguração da Gávea. A primeiro jogo na Gávea tem a vitória do Vasco. É curioso como os nomes eles são, né? Niguinho, Negrito, e sempre essa questão do negro, da inclusão dentro do Vasco. E Russinho também, por outro lado, né? Mostrando como o Vasco é diverso. Ele alberga e ele encampa todo tipo de pessoas, seja preta, branca, mulher, homem, homossexual, heterossexual e todo tipo, que o Vasco ele é isso, ele tem que ser essa visão democrática, é isso que o Vasco impõe. Uma outra vitória emblemática, a mais recente, em 1997, na semifinal do Campeonato Brasileiro, o Vasco ganhou no Flamengo de 4-1 e foi para a final do campeonato e seria então campeão brasileiro de 1997, com 3 gols do Edmundo, o gol do Maricá, emblemática naquela vitória, que o Vasco teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Nelson foi expulso no primeiro tempo, o Vasco jogou a maior parte do jogo com um jogador a menos e mesmo assim com a atuação extraordinária do Edmundo, jogador revelado em São Januário, que deixa de ser mais uma vez uma coisa simbólica, o Vasco venceu o Flamengo. Eu falei que o Flamengo tinha 16 jogos invictos contra o Vasco, mas é do Vasco também a maior sequência invicta do confronto, né? O Vasco tem 20 jogos invicto contra o Flamengo, que se deu ali no Expresso da Vitória de 1945 até 1951. O Vasco ele ficou com 20 vitórias seguidas, 20 jogos seguidos, aliás, 20 vitórias não, 20 jogos seguidos sem perder para o Flamengo. Foram 15 vitórias e 5 derrotas. E o Vasco ele ficou esses 20 jogos. Então é do Vasco a maior sequência invicta. É do Vasco a maior goleada. É do Vasco a primeira vitória no confronto entre o Vasco e o Flamengo. É do Vasco a primeira vitória na inauguração da Gávea. E é do Vasco também a vitória moral de ter incluído as camisas negras, incluído os negros e pobres no futebol, no que acabou representando esse grande embate entre diferentes ali, né? Entre visões diferentes de fazer o mundo, de fazer o futebol. Então o Vasco é gigante. A gente não pode se enganar pelos últimos anos, frutos de caos, desorganização, bagunça, que tomaram conta do Vasco. Infelizmente, por maior que seja o Vasco, a bagunça, a desorganização, o caos, ele acabou fazendo muito mal ao clube. E tudo isso se refletiu dentro de campo. Mas o Vasco é gigante. Se o Vasco se organizar um pouquinho que seja, a gente conta que essa nova gestão faça isso, a gente vai voltar a ter vitórias emblemáticas sobre eles, porque foi assim toda a nossa história. Independente disso,
Nesse confronto de agora, a gente tem que entrar, se a gente não vai entrar com o melhor time, se a gente não vai entrar com o time mais qualificado, se a gente não vai entrar com a melhor equipe, com a melhor campanha, a gente tem que entrar com a camisa, a gente tem que entrar com a história, a gente tem que entrar com a organização, a gente tem que entrar com a moral de quem já representou Camisas Negras, Resposta Histórica, São Januário, Expresso da Vitória e que representa essa Cruz de Malta. Isso tem que entrar em campo amanhã de forma digna, de forma honrosa e de forma organizada para a gente fazer um grande jogo e conseguir uma grande vitória. Por que não? Eu acredito e é sim possível de ser feito. Depende dos nossos jogadores e depende da forma como eles vão encarar esse clássico. Se entrar com medo, dá uma porrada. Se entrar enfrentando 11 contra 11, homem contra homem, tem chance de ganhar. É isso que a gente espera. A escalação especulada do Vasco, praticamente o mesmo time dos últimos jogos, só Leandro Castan, que não joga porque foi expulso na última partida. Então teremos Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Ricardo Graça e Henrique, Bruno Gomes, Léo Dil, Martim Benítez, Pikachu. Ali há uma dúvida do outro lado, se vai jogar Thales Magno ou Gabriel Peck. E também Germancano. Do lado dos caras, ele já tem alguns desfalques confirmados. Rodrigo Caio não joga, Diego Alves não joga e possivelmente também o Gerson não joga. Independente disso, o time deles será melhor do que o Vasco, tecnicamente. E o Vasco vai ter que ganhar na marra, na superação, na camisa, como eu falei antes. E é isso que a gente espera. Meu palpite para o jogo? Vamos ganhar. É vitória do Vasco. 1-0, 1-0 não. Dificilmente vai passar um jogo inteiro sem tomar gol. 2-1. Germancano, Martim Benítez, o ataque argentino aí, a gente vai conseguir ganhar esse jogo, respirar na tabela. É o meu palpite, 2-1 Vasco. Vai ser suado, vai ser sofrido, mas os 3 pontos vêm pra gente. E o seu palpite? Qual é o seu palpite pro jogo entre o Vasco e Flamengo? Escreve aí embaixo, deixe seu comentário, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a compartilhar, ajuda a divulgar. Concorda comigo? Escreve aí, discorda também, escreve aí. O importante é falar de Vasco. Até o próximo vídeo, tamo junto. Saudações vascaínas.